ao Elas no Comando. Aqui, mulheres empreendedoras se conectam para compartilhar experiências inspiradoras, compartilhando histórias, dicas de negócio e, é claro, também fazendo parte aí de uma comunidade de mulheres determinadas a assumir o controle da sua jornada empreendedora. Este é o Elas no Comando, onde a transformação da sua jornada começa aqui. Olá, mulheres empresárias! Hoje, no Elas no Comando, com muito prazer, a gente vai falar de um assunto muito importante, mas que poucas pessoas dão importância. Só procura quando realmente tem um problemão. Hoje a gente vai falar sobre como prevenir problemas jurídicos. E para falar sobre esse assunto, estamos com a Érica, doutora Érica Ferreira, isso, né? Ela já advoga, há mais de 16 anos de experiência, bacharel em jornalismo, pós-graduada em marketing, em comunicação empresarial, direito público e direito imobiliário. E coautora do livro Empreendendo na Vida Real. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Essa parte jurídica é muito importante a gente conseguir conversar antes do problema acontecer. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, Elas no Comando. É um privilégio para a gente ter você aqui. E é claro, como que nasceu, então, começando essa história, como nasceu a área do direito aí na sua vida? Na verdade, eu comecei com o jornalismo, Eu me formei inicialmente em jornalismo, mas eu sempre quis fazer direito. Então, quando eu terminei jornalismo, eu já ingressei na área de direito, fiz mais 5 anos aí de faculdade, porque desde pequenininha era o que eu sempre queria fazer. Então, assim que eu me formei em direito, eu quis ir para a área pública, fazer concurso. Que é o que todo mundo pensa quando está na faculdade, ter uma estabilidade financeira, e ir para o concurso. Mas depois, na hora que eu comecei a estudar e vi que não dava para conciliar a vida de mãe, porque eu já tinha uma filha nesse momento, e estudar, aí eu tive que escolher. E aí eu acabei escolhendo ir para a área da advocacia e me tornei uma advogada. Muito legal. Eu, como mãe, também, eu sei que é difícil conciliar. E querendo ou não, ser empresária, um ponto super positivo é ter essa liberdade de horário. Para mim foi muito bom esse horário para poder ir em reunião da escola, poder levar no médico. Então, assim, além do estudo, uma outra coisa pesou para você abrir sua própria empresa? Além do estudo, pesou bastante a questão de ser mãe, ter toda essa logística de levar a filha para a escola, leva para o cursinho, leva para não sei onde. Então, isso pesou bastante na minha decisão. E a questão financeira, Então, a gente sempre fala assim, a questão financeira para a mulher é bem importante. Nessa época aí, eu trabalhava num escritório, eu era empregada num escritório. E aí, quando eu decidi abrir o meu próprio negócio, essa questão financeira foi bem importante. Interessante. Daí já apareceu, nesses 17 anos já trabalhando na área, já apareceu assim algum caso que levou simplesmente à falência o negócio de uma pessoa por não ter buscado assistência jurídica antes de ter acontecido? Houve algum caso assim drástico que chegou a esse ponto? Sim, eu já tive várias empresas que começaram, aí o problema surge, ele acha que tá tudo bem, vou levando numa boa, não procura um advogado no momento, aí ele vai procurar um advogado na hora que o problema já tá estourando. E aí, nesse momento, realmente acontece a falência da empresa. Eu tive 2 casos emblemáticos lá no meu escritório, que são 2 empresas. Uma que fechou durante a pandemia e a outra que foi antes da pandemia. A que fechou antes da pandemia foi exatamente nessa situação que eu te falei. O problema aconteceu, ele não deu muita importância, foi levando, achando que estava tudo bem. E aí, chegou uma hora que os problemas trabalhistas eram muito maiores do que ele podia conseguir levar e manter a empresa aberta. E aí, ele acabou fechando. E essa empresa que fechou durante a pandemia, ela já vinha com os problemas anteriores e aí a pandemia só veio fechar tudo mesmo, né?
Ele chegou no momento que ele já não tinha mais caixa para conseguir pagar os funcionários, que é o principal numa empresa, e aí ele optou por fechar a empresa. E, igual você falou, né? Não procurou antes de abrir uma empresa. E o que é necessário buscar antes de abrir uma empresa, então? Eu sempre falo assim que antes de você abrir uma empresa, você precisa de 2 profissionais. O primeiro é o advogado, que ele vai olhar toda essa parte jurídica, e o segundo é um contador, que realmente ele vai fazer ali o levantamento para poder acabar abrindo mesmo a empresa. O que esse advogado vai fazer? Ele vai fazer uma análise dessa empresa, dos sócios, vai olhar bem de perto a questão dos sócios, que tem muitas coisas que são importantes, e vai ali formalizar tudo isso num contrato social. Esse contrato social a gente chama de contrato de sócios. Esse contrato de sócios, ele determina como que a empresa começa, como que ela se mantém, quem é o administrador nessa empresa e como que ela vai encerrar, né? Então, eu falo assim, são coisas importantíssimas que você precisa pensar antes de abrir uma empresa. Tem muita gente que abre a empresa, simplesmente abre a portinha e começa a trabalhar, e depois que vem o problema, ela, opa, preciso procurar alguém especialista nessa área. E aí já vem acontecendo algumas coisas que de repente você não consegue mais resolver. E se tivesse antes, né? Porque normalmente, como a gente trabalha aí, está na Câmara da Mulher, envolvida nesse ramo comercial, a gente sabe que a maioria das vezes a gente procura o contador já vem com aquele contrato pré-pronto, né? A gente muitas vezes acaba nem lendo direito, assina, pronto, eu estou na empresa. E aí se instaura, né? Problemas, como você falou, principalmente quando se tem sócio, né? Porque eu acho que uma grande parte de empresas que nascem com sociedades acabam tendo problemas. Você já teve sociedade com alguém que acabou não dando certo? Como que foi? Já, infelizmente, eu já tive algumas sociedades que não deram certo. Então, no começo, logo que eu me formei, eu abri uma sociedade com algumas colegas, mas aí a inexperiência, né, do negócio veio à tona, porque nós abrimos o negócio sem termos clientes, fizemos contas antes de abrir essa sociedade e demorou muito para a coisa começar a engrenar, que foi o que não deu certo. E aí eu tive também outra sociedade que acabou não dando certo, mas por quê? Cada uma queria uma coisa, e a sociedade, eu falo que é igual um casamento. Você tem que se dar bem e os dois têm que olhar para o mesmo caminho e querer a mesma coisa, porque senão realmente não vai dar certo. Se uma pessoa quer fazer uma coisa de uma forma e a outra quer fazer de outra, não tem como essa sociedade se manter por muito tempo, né? Então eu tive 2 experiências aí que são mais traumáticas assim para mim, mas que eu acabei tirando bastante ensinamento disso. E aí a importância, né, de tipo, eu vou começar um negócio, eu vou buscar a sociedade, essa importância de ter essa assessoria jurídica para que os termos fiquem bem claros, bem certinhos, para que não venha sofrer, né, o negócio não venha falir, se caso um dos sócios acaba largando. E qual que é outra coisa, né, a gente falou de sociedade, e se eu for abrir sozinha? O porquê que eu deveria procurar um advogado? Se eu vou abrir meu próprio negócio, vou trabalhar na minha casa, talvez, abrir uma lojinha. Qual é o motivo que eu preciso procurar um auxílio? Da mesma forma que quando você tem um sócio, a hora que você vai abrir uma empresa sozinha, você também precisa ter um contrato social. Então, mesmo sendo um MEI, que hoje é muito fácil você ser um MEI, você vai ter um contrato social. Nesse contrato social também existem cláusulas que você precisa pensar na hora que você está formalizando aquilo ali num contrato, em como que isso vai funcionar. Logicamente que esse advogado ele vai te dar várias dicas, ele vai te mostrar o caminho, vai te dizer o que você pode fazer e o que você não pode fazer, a forma que você vai trabalhar. Então, assim, eu sempre oriento que procure um advogado, mesmo que você vai abrir uma portinha lá na sua casa, converse com um colega, ele vai te dar algumas orientações, vai te mostrar o que você deve colocar nesse contrato social. Se você não for fazer um contrato social, porque sabemos que tem muita gente que trabalha sem contrato social, sem formalizar, não é uma boa, porque se formalizar, você tem muitos benefícios, né? Então você tem benefício aí assistencial e tem o benefício de você estar realmente contribuindo com todo o nosso sistema. E aí você pode, inclusive, buscar bancos, ter outras opções, né? Estando formalizado, você vai poder fazer tudo isso.
Então, né, você que está nos assistindo, então ficou. Se você for abrir uma sociedade com uma pessoa, importante, tá tudo especificado para que não haja depois, mas não era isso que eu imaginei. Se você procurar um advogado e deixar tudo específico, todo especificado, vai facilitar futuramente o funcionamento da sua empresa com seu sócio. E caso for sozinho, então, o ponto importante que ela disse é você não abrir no escuro. Vou abrir uma lanchonete na minha casa. Você sabe o que é importante ter para abrir uma lanchonete na sua casa? Quais são os documentos necessários, o aval da prefeitura, tudo mais. Então, um advogado vai te auxiliar tudo isso para você não abrir, não acabar com uma multa enorme e tendo que fechar logo no começo. Às vezes, né, um local mal escolhido também, né, o que eu posso abrir na minha casa, que tipo de negócio eu posso começar na minha casa, que tipo de negócio eu posso começar, né, que eu necessito de ter uma porta comercial. Então, assim, é um monte de informação que, senão você vai lá, faz fachada, gasta, decora, né, porque mulher é assim, gosta de ver bonito, um vaso de flor, uma pintura nova, e depois descobre que aquele local, para aquela função, para aquele negócio que você está abrindo, não é liberado. E aí, né, todo o transtorno que numa consultoria, né, buscando aí uma assessoria jurídica, num bate-papo que sai muito mais barato, né, teria resolvido, teria prevenido, né, todo essa dor, essa confusão. Exatamente. Por exemplo, você pode ver o pessoal que abre para fazer doces, para mexer com comida, né? Então, geralmente esse pessoal que mexe com comida tem a vigilância sanitária, que precisa ser observado. Tem várias regras para se abrir alguma coisa sobre isso. E a pessoa abre em casa, né? Uma portinha, tá lá dentro de casa, no mesmo lugar que ela faz a comida dela, ela faz os doces, ela faz a marmitinha que ela vai vender. Aí vem a concorrência e faz a denúncia. Exatamente. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Tem aquelas nossas outras colegas que são massoterapeutas, que trabalham nessa área. Também tem várias regras que precisam ser seguidas. A manicure. Então, assim, são pequenas coisas que a gente acha que não vai dar nada, que não dá valor, mas que futuramente isso pode custar muito caro. E depois de um tempo, né? Essa pessoa já tá funcionando, igual eu, crescendo de pouquinho em pouquinho, fui lá, contratei uma funcionária e depois a segunda. Eu passei por um caso que eu contratei uma funcionária e logo no começo eu já corrigi, porque a contabilidade já me orientou. Ela não poderia trabalhar meio período. Mesmo eu pagando proporcional ao salário dela, tudo certinho, registrada, o entendimento, né, do comércio não prevê pagamento parcial. E eu teria que pagar salário integral de todos os meses que ela trabalhasse, férias, 13º, tudo mais. Mesmo ela trabalhando meio período. E qual é os cuidados de contratar funcionários? Bom, a primeira coisa é nunca ter um funcionário sem ele estar registrado. Ou ele ter aquele contrato de prestação de serviço. Muita gente contrata uma pessoa, deixa ela lá 6 meses. Vou deixar ela aqui 6 meses de experiência. Mesmo ela estando em experiência, ela tem que estar registrada. Por quê? Se acontece alguma coisa dentro da sua empresa com esse funcionário e ele não está registrado, é um problemão para a pessoa. Então, às vezes é melhor você registrar, pagar tudo certinho, do que depois você ter uma ação judicial de 6 meses, ou 1 mês, 2 meses, eu estou dando um exemplo só, né? Mas que pode consumir o seu caixa, né? Então, um problema hoje trabalhista, eu falo que o problema trabalhista hoje ele é muito maior do que um problema, de repente, civil que você tenha. Porque um processo civil, você muitas vezes consegue fazer algum tipo de acordo. Um processo trabalhista, ele pode consumir a empresa. Então, assim, eu estou falando porque eu tenho clientes que foram consumidos por processos trabalhistas. Porque deixou o trabalhador sem registro, e aí ele começou a trabalhar, ficou lá trabalhando 5, 6 meses depois que foi registrar. Aí, de repente, esse trabalhador está registrado numa função e está exercendo outra, né? Então, tem várias coisas que você precisa analisar. No momento que você vai contratar um funcionário, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: faz um contrato com essa pessoa. Especifica nesse contrato o horário de entrada, horário de saída, o horário que ela vai ter de intervalo, de que dia ela vai trabalhar. Porque é esse contrato que vai gerar todo o período que ele vai estar trabalhando.
E mais uma vez eu chamo a atenção, né? Porque geralmente a gente pega aquele contrato padrão, que é feito universal, a gente assina, funcionário assina e a gente nem sequer lê e presta atenção. Então, tipo, por mais que eu abro no sábado, eu trabalho até sábado meio-dia, é só de segunda a sexta, é assim, assado. É importante isso tá nesse contrato, né? Tá adequado com a função e a importância para não vir ter dor de cabeça. Porque quando a gente começa empreendendo pequeno, que a gente sabe aí que a maioria das mulheres, né, começa ela empreendendo sozinha e de repente precisa contratar um funcionário. E aí, qual é o primeiro funcionário? É um parente, é um amigo, é um conhecido, né? É alguém próximo do convívio. E aí a gente fala assim, não, imagina, a Marlene, gente boa, nossa, tá trabalhando comigo meio ano, 1 ano, 2 anos, 5 anos trabalhando contigo maravilhosamente bem. Mas é um dia, é um momento, é uma ideia, e aí tudo que você plantou, né, tudo que você conquistou nesses anos pode ir por água abaixo, né? Então, é algo que às vezes por uma assessoria, deixa eu analisar o contrato, vou buscar aí fazer uma consulta com um advogado para ver se está certinho dentro da lei e teria evitado, né, um grande dano. Com certeza, eu sempre falo o seguinte, às vezes a hora de um advogado, ele custa muito menos do que um processo trabalhista inteiro. Então, eu sempre oriento para os meus clientes o seguinte, passa o contrato para mim, eu vou dar uma olhada, eu vou ver o que está especificado, qual é o seu problema específico, porque a sua questão específica não é o mesmo que o seu. Né? Então, colocar tudo isso no contrato, isso aí não vai fazer mal para ninguém, eu tenho certeza que futuramente ele vai agradecer. E quando o empregado assume uma nova, tipo, ele fazia isso, agora ele está fazendo também isso, é importante que esse contrato seja refeito, reassinado. Exatamente, tem que ser modificado a forma do contrato, inclusive se ele tiver registrado, modificar na carteira de trabalho dele, porque aí ele muda a função. Por que que isso é importante? Num processo judicial, se essa pessoa falar assim, olha, eu fazia tal função, mas eu também exercia essa outra função, você vai pagar pelas 2 funções. E não só por uma, num processo judicial. Então, pensando isso futuramente, é muito mais fácil hoje você colocar tudo certinho na carteira, registrar tudo certinho na carteira como que realmente está funcionando, do que esperar que o juiz lá na frente determine isso, né? E também, igual eu falei, falta de conhecimento nosso, que eu contratei uma funcionária, trabalhou acho que 2 meses, porque logo eu já corrigi, contratei período integral por conta da convenção coletiva, porque igual ela falou, cada setor, cada empresa é único. E mesmo sendo, tipo, comércio, é geral, a função daquele funcionário na minha empresa é diferente da sua. E que o contrato tem que ser, né, com cada um para cada pessoa diferente para evitar problemas. Mesmo assim, pode surgir aquela pessoa, né? Tipo, mas eu me sinto no direito. Só que daí você vai estar com um fundamento para se defender, não é? Com certeza. Essa questão da convenção coletiva é muito importante, porque tem vários setores que têm a convenção coletiva e hoje você precisa seguir essa convenção coletiva. Exemplo, tem convenção coletiva que coloca lá que você tem que ter um vale alimentação no valor de tanto. Você tem que seguir o que está aquilo ali. Se você, de repente, colocar um valor de alimentício, vale alimentício de um valor menor que aquilo ali, você vai pagar a diferença futuramente. Então, é preciso analisar bem essa questão da convenção coletiva. Cada funcionário é um funcionário, cada setor também tem essas relações específicas que um advogado vai poder orientar muito bem. É muito detalhe. Então, é importante aqui estar ressaltando, né, que tem que procurar, tem que explicar qual é a sua empresa, em que você está empreendendo, qual é a função, para poder analisar tudo isso. Então, o apanhado que a gente quer deixar aqui a mensagem é que não contrata. Paga lá uma consultoria, vai lá, paga uma hora, né? Como a doutora Érica falou, paga uma hora lá com o advogado da sua confiança, né? Se informa, vai atrás, pesquisa, porque se caso estiver errado, ainda dá tempo de corrigir para evitar
um erro futuro, tá bom? E sei que deve ter gente assistindo e diz assim, tá, mas eu não tenho funcionário, só trabalho eu, então eu não vou ter esse problema. Mas, para quem quer vender e tá empreendendo, né? Sempre a gente ouviu falar do ditado popular que a propaganda é a alma do negócio, né? Então, se a gente não divulgar o que a gente faz, nosso serviço, nosso trabalho, a menina que vende bolo no pote, a pessoa que está produzindo, fabricando lingerie na sua casa, enfim, ela vai divulgar o seu trabalho. E no divulgar, eu preciso também ter cuidados jurídicos nessa questão? Precisa sim. Então a gente precisa analisar o Código Brasileiro de Autorregulamentação de Publicidade. Então, na hora que você vai fazer uma publicidade, você tem que olhar lá o que você pode colocar nessa publicidade. E existem anúncios, campos que são específicos. Por exemplo, com relação a bebidas. Todas as vezes que você for fazer uma publicidade sobre bebidas, tem lá nesse código uma forma que você tem que seguir. Você não pode fazer da sua cabeça, né? Então, precisa analisar isso aí também. E outra coisa que é preciso muito tomar bastante cuidado, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a gente coloca lá, a gente sempre chega e vê nas lojinhas lá uma roupa muito linda, e aí tá lá uma propaganda com um valor. E aí, a hora que você chega lá dentro, o valor é outro. Então, isso aí é muito importante, porque a pessoa, ela tem o direito de pagar o valor que ela viu ali na frente, e não o valor que foi falado para ela lá dentro. Então, tem que prestar bastante atenção com relação a essa questão da publicidade e com relação aos anúncios que são feitos. Seguir realmente o Código de Defesa do Consumidor pode também evitar bastante problemas. Uma outra dúvida, né? A gente tá falando de propaganda, vitrine, mas hoje em dia é tudo muito digital, né? Principalmente Instagram. Alguns falam que o Instagram é a vitrine do seu negócio online. Tem alguma coisa que eu tenho que me preocupar? As mesmas normas que são seguidas para as lojas físicas também são para o Instagram. Então, se de repente, a mesma coisa que eu falei, você posta no Instagram que o valor de uma roupa é tanto, e aí você chama a pessoa lá no Instagram, olha, me interessei por essa roupa aqui, gostaria de comprar. E aí a pessoa passa um valor diferente. Fala, não, mas eu vi no anúncio que é esse valor aqui. Então, ela tem o direito de ficar com aquela roupa com aquele valor que ela viu inicialmente. As mesmas regras que são para as lojas físicas também hoje são utilizadas e devem ser observadas no Instagram e qualquer rede social. E o cuidado na hora de fazer as ofertas, né? A forma que você anuncia, a forma que você fala, né? A questão do direito do consumidor, que sendo uma venda online, sendo uma venda física, são regras distintas, mas que também existem. Por exemplo, nós temos lá a regra de que qualquer compra feita de forma na internet, né, de um produto na internet, a pessoa tem 7 dias úteis para simplesmente desfazer o negócio. Então, o material, dependendo do que se trata, tem coisas que chegam até ter um prazo bem maior que esse, né? Exatamente. Por que disso aí? Porque numa loja física você está vendo o produto. Você vê, você pega, você toca, você analisa se realmente aquele produto é para você. Então ali é uma situação que você vai pegar, vai levar para casa. Para você ter uma troca nessa situação aí, é só se você chegar em casa e realmente o produto estiver com algum defeito, ou se você chegou em casa e a pessoa falou antes para você, o vendedor, olha, se não servir, você pode trocar. Então, nessa situação, você consegue fazer a troca do produto ou até devolver. Agora, quando você faz uma compra online, você tem 7 dias para se arrepender daquela compra. Então, eu comprei, vamos supor que eu comprei um abajur. E a hora que esse abajur chegou, ele não combinou com o local que eu ia colocar. Eu posso, em 7 dias, devolver aquele produto e ter o meu dinheiro restituído. Então, existem essas regras, também estão no Código de Defesa do Consumidor e é preciso tomar bastante cuidado, porque às vezes a pessoa, ela não observa, na hora que ela está fazendo a compra online, se existe a possibilidade de troca ou de arrependimento. E isso tem que estar especificado também na hora que a pessoa faz a compra. Porque às vezes, realmente, ela tem mais tempo para ela poder se arrepender ou não. Um exemplo, eu comprei agora, estou reformando meu escritório e eu comprei um pendente. E na hora que esse pendente chegou, demorou acho que 20 dias para o pendente chegar, na hora que ele chegou eu vi que ele era muito grande para o meu espaço.
Aí eu falei, nossa, não vai caber no meu local. E aí eu falei, vou dar uma olhada se eu posso devolver. E eu vi que eu tinha mais 30 dias para devolver aquele pendente. Eu devolvi, fiz a devolução do pendente da forma que estava especificado lá na situação de devolução. E eles me restituíram o valor que eu paguei. Total. E promoção? Tem alguma regra? Porque eu sei que na hora de fazer promoção, eu tenho que especificar tempo, valor, quantidade? É isso? Exatamente. Quando você vai fazer uma promoção, você tem que colocar lá qual é a quantidade que você tem daquele produto. Porque às vezes você coloca uma promoção e coloca uma quantidade muito pequena. Então eu tenho 2 produtos e faço uma promoção, chega 20 pessoas para comprar aquele produto e você não tem mais o produto para vender. Então, quando você vai fazer uma promoção nessa situação, você precisa colocar o preço bem específico, qual é o valor que ele está na promoção, se aquele valor ele for à vista, se é aquele mesmo valor, se o valor a prazo for diferente daquele valor que está na promoção, ele também precisa estar bem especificado. A forma de pagamento, se você aceita cartão, aceita Pix, aceita dinheiro ou não, só aceito uma forma de pagamento, também precisa estar bem especificado. Toda vez que for fazer essa promoção, você tem que colocar bem especificado para o consumidor ter ciência se ele vai decidir pela compra ou não. Eu passei por um caso de esquecer de colocar o tempo. Na pressa, né? Promoção. Tá, a promoção acabou. Até tirei, né, a imagem. Aí não, mas eu vi e não tinha tempo. Não tinha. Fui ver, realmente não tinha. Daí eu tive que fazer a promoção pra pessoa, porque eu esqueci de colocar um prazo determinado. E eu posso colocar, tipo assim, enquanto estiver disponível no estoque. Sim. Então, a gente vê muito desse tipo de promoção, enquanto tiver em estoque. Então, enquanto tiver o produto, a pessoa tá vendendo. Acabou o produto, acabou a promoção. E em relação à quantidade, aí me vem essa dúvida. Em relação à quantidade, eu tenho que especificar a quantidade? Não tem? Eu tenho 5 blusas. Enquanto durar o estoque. E eu só tenho 5. Se você tiver só 5 blusas, você pode deixar enquanto tiver o estoque. A questão é, se você tem 5 blusas, mas você tem 20 blusas e eu quero colocar só 5 na promoção. Aí você tem que especificar. Entendeu? Porque de repente a sua funcionária que tá lá não sabe e chegou uma 6ª pessoa para comprar essa blusa, né? E aí ela vai acabar vendendo, ou ela vai falar, eu não posso vender mais nesse valor porque ela não está mais na promoção. Então, Entendi. se tiver especificado qual é a quantidade, você consegue falar para o consumidor, olha, eu tinha 5 blusas em promoção. Beleza, tô lá no meu trabalho, tranquilo, e de repente recebo aquela cartinha com aquele símbolo, né? Tem um problema jurídico, seja ele trabalhista ou de qualquer situação. Primeira coisa, o coração dispara, a gente perde o chão, dá aquela tontura, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas qual é a instrução para essa empresária, esse empreendedor que está neste momento difícil? Poxa, eu não consegui prever, eu não consegui prevenir isso e agora aconteceu. O que eu faço? A primeira coisa que você deve fazer é procurar um advogado de sua confiança. Esse advogado, ele vai analisar a situação, ele vai verificar se é possível alguma tentativa de acordo nesse processo em específico e ele vai tentar de todas as formas, extrajudicialmente ou até judicialmente, fazer esse tipo de acordo. Se não houver a possibilidade de um acordo, ele vai fazer a defesa dessa pessoa no processo. Mas por que eu falo que não pode demorar muito tempo? Porque se você já recebeu uma cartinha do judiciário te citando de algum processo, existe um prazo para defesa. Então, essa pessoa ela não pode simplesmente pegar a cartinha e colocar lá na gaveta e esquecer. Ela tem que tomar as atitudes, procurar um advogado, para que esse advogado estude o caso e veja a melhor saída. Então, né, melhor depois que passou aquele pânico todo, é buscar pra gente saber o que pode fazer, porque se perder o prazo, aí às vezes o problema pode se agravar ainda mais, né? Com certeza. Se perder o prazo, provavelmente o advogado já vai ter poucas chances de reverter a situação inicial. Então, o que eu sempre falo? Procura um advogado inicialmente, o advogado pode fazer 2 tentativas. A primeira é a tentativa de ir para um acordo. Eu sempre falo no meu escritório que sempre existe a possibilidade de um acordo.
Então, tentou um acordo e não foi possível, aí você vai para a segunda possibilidade, que aí é realmente apresentar a defesa nesse processo. Mudando um pouco de assunto, né? Você comentou que você tem a filha, né? Que um dos motivos que você abriu a empresa, né? Por conta da sua filha, horário, né? Que não deu para estudar para ser na área pública, né? Quantos anos tem a sua filha? Eu fiquei curiosa. Bom, hoje minha filha está com 27 anos. Mas quando eu iniciei lá atrás, né? Quando eu comecei a faculdade de jornalismo, ela estava com 2 anos. Aí foram alguns anos na faculdade de jornalismo, depois eu emendei para a faculdade de direito e no fim, quando eu me formei, ela também já estava maior, né? Nossa, e você, agora parou, vai fazer mais outra pós? Como que tá os estudos, né? Que a partir de todos esses estudos, todos esses anos, como que está? Na verdade, advogado nunca para de estudar. Ele está sempre se atualizando e também não pode parar, né? Hoje, especificamente, eu estou me atualizando, fazendo uma pós-graduação em Direito de Família e Sucessões. Sucessão? Isso é interessante, né? Por exemplo, igual a gente é uma empresa familiar, né? Cada um foi para um rumo, na verdade, né? A Isolene foi uma fazedora de empresários, porque não só eu e a Ana somos, mas também tem minha irmã Everly, que também é outra empresária. E como que funciona essa sucessão? Essa sucessão é só depois que morre ou em vida também é feita? Geralmente a gente só pensa em sucessão quando o ente mais velho falece. E aí ele vai passar esses bens para os herdeiros, né? Mas hoje existe sim, depois do Covid principalmente, existe a possibilidade de fazer essa sucessão de bens em vida. Né? Então, você pode abrir uma holding, pode transferir o patrimônio mesmo já em vida para os filhos, e isso vem acontecendo, depois do Covid vem acontecendo bastante. É uma forma que os filhos vão assumindo os negócios, ainda com a presença, né, dos fundadores, para que esse negócio continue, né? Que a empresa, enfim, continue prosperando. Exatamente. E geralmente um empreendedor, ele quer que a empresa dele continue. E a parte de sucessão, ela vem especificamente para isso, para a continuação do negócio. E hoje, é claro, você é conhecida aí, né, por dar uma assistência jurídica especializada, certo? Então, explica um pouquinho mais como que funciona esse trabalho, essa assistência que você oferece. Lá no meu escritório eu já faço essa questão de buscar o entendimento, saber exatamente o que a pessoa está precisando antes do problema acontecer. Então, eu trago essa possibilidade de uma consultoria, não só na empresa, né? Porque às vezes a pessoa acha que essa consultoria é só empresarial. E não, às vezes essa consultoria ela serve para toda a família. Então, existe o planejamento familiar e existe o planejamento empresarial. Eu trago essa possibilidade no meu escritório hoje muito forte desse tipo de planejamento, evitando os problemas. Então, eu sou a advogada que tento evitar os problemas. É difícil isso acontecer, porque a maioria dos advogados são combativos. Mas eu tento ser a advogada que evita os problemas. Que é o que foi a mensagem do nosso programa de hoje, né? Tipo, de você procurar essa assessoria jurídica antes, enquanto, né, ainda não se sucedeu aí uma ação, que ela sai bem mais barato, é mais informativa, você consegue crescer aí de uma forma mais sólida o seu negócio, do que depois que aconteceu, você correr atrás para tentar resolver e aí os custos se tornam bem mais caros. E que mensagem você deixa aí para essas mulheres, para as pessoas que estão nos assistindo, mulheres que estão pensando em empreender, mulheres que estão já, né, às vezes com seus negócios estabelecidos, empreendendo. Que mensagem a doutora Érica deixa para essa mulher? A minha mensagem é para que não tenham medo de empreender. Todas as mulheres podem iniciar esse empreendedorismo, mesmo sendo mãe, mesmo sendo esposa, mesmo tendo suas responsabilidades. Então, além de empreender, na hora que pensar em empreender, pense em como eu vou empreender.
busque aí o auxílio de um advogado, busque auxílio de um contador, busque alguém de sua confiança para que você entenda melhor do negócio que você vai iniciar. E para você, né, que quer saber mais aí um pouquinho, conhecer mais a doutora Érica, todo esse diferencial que ela tem, toda essa história de luta, mulher assim como eu, como você, também mãe muito jovem, né, com 17 anos, foi mãe, não abandonou, morava aí numa cidade bem pequena aqui no interior do Paraná, né, teve que se deslocar para poder fazer a faculdade, não fez uma, né, fez aí uma advogada, fez primeiro jornalismo, passou pro direito, fez um monte de pós, continua estudando hoje e continuou sendo mãe, continuou sendo mulher. Então, superou todos esses desafios. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, também, né, doutora? Você é coautora desse livro aqui, Empreendendo na Vida Real, aonde ela compartilha aqui como que foi o desafio e como ela conseguiu superar. Então, né, se caso você tem alguém na sua família que também é mãe e está passando por bastante dificuldade, então aqui você vai encontrar inspiração aí para você transpor aí as suas barreiras e poder também encontrar o sucesso. E onde as pessoas podem encontrar este livro? Você pode estar comprando através do link ou entre em contato conosco, né, no nosso WhatsApp, e que a gente vai estar aí disponibilizando para vocês estar conhecendo um pouco mais, não só da história dela, mas de 33 guerreiras. Eu convido todos vocês, né, para estarem no comando das suas vidas. E assim, vamos parar de dar desculpa, né, de ser mãe cedo, tenho filho, não tenho tempo, porque você é capaz, porque você é mulher. E a mulher, eu acho que tem esse carinho, esse jeito de mil coisas, de inventar e dar conta de tudo. E vamos juntas te ajudar a você administrar e melhorar cada vez mais as suas habilidades. Queremos agradecer também os nossos patrocinadores, como a Escola Companhia Magistral, as Rendas TDB e também a Ana Maier Lingerie. E terminar com aquele poema, com aquela mensagem especial para você, mulher. E a mensagem de hoje eu trago da autora Beatrice Medeiros, onde ela fala assim: se olhe no espelho, mulher. Se ache linda, maravilhosa. Você é dona do seu nariz agora. E você lutou muito para chegar até onde chegou. Então, se olhe no espelho, mulher. E acredite que você sim é capaz. Você é sagaz. Vai lá e mostra para que veio. Mostra quem é que manda, quem é que comanda. E sem receio, se joga, se entrega, pulsa na dança, na luta. Na incrível luta que é ser mulher. E convido você a participar conosco aí do nosso próximo programa com mais uma convidada incrível, trazendo inspirações e informação para que você, cada dia mais, assume aí o comando da sua vida e dos seus negócios.